Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, abre Mateus capítulo 23. Mateus capítulo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho conforme escreveu Mateus capítulo de número 23. Mateus capítulo de número 23. Aleluia. Versículo de número 25, 26, 27 e 28. Mateus capítulo 23, versículo 25 a 28. Tem alguém que tem algum lencinho na toalha aí pode emprestar? Tem? Mateus capítulo 23, versículo 25 a 28. Está escrito: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Amém? Pode se sentar. Nós estamos em um trabalho de libertação, e esse texto vai nos ajudar a compreender com mais clareza a libertação que Deus promove na vida do ser humano, que Deus quer sempre promover em nós. Não, sério, pode melhorar? Melhorar? Glorifica a Deus. Bom? O espírito da morte estava rodeando a senhora desde que a senhora chegou aqui. A senhora lembra que eu te recebi lá na beira da estrada quando a senhora chegou? Pois bem. Glorifica a Deus pelo teu livramento, tá bom? Deus te abençoe. Meus queridos, o Evangelho, segundo escreveu Mateus, é um evangelho que ele se distingue bastante dos demais, visto que ele foi escrito por um homem judeu e também direcionado ao povo judeu. Mateus, o seu nome em hebraico, significa um dom de Deus. Ele também é chamado de Levi, conforme está em Marcos capítulo 2, versículo 14, que significa o associado. Possivelmente ele é chamado assim de Levi, o associado, porque ele era associado ao Império Romano e cobrava imposto para Roma. De uma forma, querendo criticá-lo, possa ser que chamavam assim para tecer uma crítica à sua associação ao Império Romano. Bom, isso pouco importa para nós, mas o que sabemos é que Mateus ele escreve o seu Evangelho em torno do ano 60 depois de Cristo, e ele escreve direcionado a judeu, ao povo de Israel, ao povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por essa razão, ele ter sido escrito para judeu. Dá um pouquinho de volume aqui nesse retorno. Primeiro de cada potência para mim. Isso, lá de cá. Glória a Deus. Isso, maravilha. Devido a ele ter sido escrito para judeus, para o povo de Israel, Mateus ele vai procurar então tecer comentários que mostrem para o povo de Israel que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Se vocês observarem o Evangelho de Mateus, ele tem um objetivo muito grande
de apresentar Jesus à luz do Antigo Testamento. O que é apresentar Jesus à luz do Antigo Testamento? É pegar uma passagem do Antigo Testamento e mostrar que ela se cumpre. Mostrar que ela se cumpre na pessoa de Jesus. É fazer com que eles possam olhar para o Antigo Testamento e ver a pessoa de Jesus lá do Antigo Testamento, ver na pessoa de Jesus o cumprimento daquelas profecias. É por isso que Mateus, o tempo todo, ele vai apresentar Jesus sempre apontando para o Antigo Testamento, sempre apontando para Israel e para os profetas. Se vocês compararem, por exemplo, a genealogia descrita por Mateus, capítulo 1 de Mateus, a partir do versículo 1, vocês observarão que Mateus começa assim, capítulo 1, versículo 1, dizendo assim, livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Veja que ele apresenta Jesus como sendo um descendente de Davi e descendente de Abraão, ou seja, descendente do povo de Israel, descendente do povo judeu. Se você comparar isso, por exemplo, com Lucas, vocês permitem tirar o paletó? Está muito calor. Parece que até está me dando falta de ar. Se vocês comparar, por exemplo, a genealogia escrita por Mateus, pegando de Jesus, ele pega de Jesus, ou melhor, ele pega de Abraão e vai passando até por Davi, até chegar em João e Maria e chegar em Jesus. Ele pega de Abraão, passa por Davi e chega em Jesus. Abraão é quem? O pai da nação de Israel. Abraão é o pai da nação de Israel. E Davi é o maior rei de Israel. Então, o que Mateus quer fazer? Quer mostrar que Jesus é descendente do maior rei de Israel e também é descendente do patriarca, do pai da nação de Israel, que é Abraão. Mateus está escrevendo para judeus, está escrevendo para Israel. Então ele quer mostrar para Israel que Jesus é o seu descendente. Já Lucas, que escreve para Teófilo, um gentil, Lucas não tem esse objetivo. Se você pegar Lucas capítulo 3, versículo 23 a 38, que é a genealogia de Jesus escrita por Lucas, Lucas faz totalmente o oposto de Mateus. Enquanto Mateus começa em Abraão, passa em Davi, chega em Jesus, Lucas começa em Jesus, passa por Davi, passa por Abraão, vai em Adão, e quando ele chega em Adão, em vez de terminar, ele fala assim, e gerou, ele vai passando, gerou, geração, Adão, e ele fala assim, e Adão de Deus. Por que Lucas, ele não para em Abraão e também nem para em Adão, mas ele chega em Adão e diz, Adão de Deus? Porque Lucas, sendo um gentil, ele quer apresentar que Jesus não está preso a nenhuma origem dessa terra, que Jesus não está preso a nenhuma nação, a nenhum povo, a nenhuma etnia, mas ele está dizendo que Jesus, ele vem diretamente de Deus. Lucas vai até Adão, e de Adão ele não para em Adão, mas ele joga em Adão de Deus, para dizer que Jesus, ele vem diretamente de Deus Pai para todo o planeta Terra. Enquanto Mateus apresenta Jesus vindo de Israel, Lucas já apresenta Jesus vindo diretamente de Deus, sem ligação com ninguém, ou seja, sem estar preso a nenhuma linha etílica dessa terra. Isso é o que nós observamos já de introdução. Mas Mateus, escrevendo para judeu e querendo provar para Israel que Jesus é o descendente judeu, ele se utiliza de em torno de 65 passagens do Antigo Testamento para provar que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Quantas passagens? Quantas passagens? 65 passagens. Mateus pega em torno de 65 passagens do Antigo Testamento e mostra elas se cumprindo em Jesus, para dizer, ele é aquele do qual o Antigo Testamento fala. Ele pega em torno de 40 profecias do Antigo Testamento, que apontava para o Messias, para o Redentor e para o Salvador. Ele pega em torno de 40 dessas profecias e joga elas sobre Jesus, e mostra, Jesus é descendente de Israel, Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, e Jesus é o Messias prometido dentro das passagens do Antigo Testamento. Então Mateus, ele tem esse objetivo. Ele quer mostrar Jesus como aquele que era esperado durante o período do Antigo Testamento para salvar, para libertar e para resgatar o seu povo. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, ele descreve
a vida de Jesus começando a sua carreira, seu nascimento em Belém, a sua criação em Nazaré, a sua partida de Nazaré para Cafarnaum, o seu tempo de residência em Cafarnaum, a sua saída de Cafarnaum e a sua partida até chegar em Jerusalém, cumprindo o seu ministério até a crucificação. E quando você olha para essa apresentação de Mateus, preste atenção, Mateus mostra que por todos os lugares aonde Jesus passa, olha para me gravar, se você perde a mensagem, por todos os lugares aonde Jesus passa, ele estava cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Preste atenção, que eu disse que Mateus ele quer provar a todo momento que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, por onde Jesus vai passar, Mateus vai mostrar que já havia uma profecia lá atrás que apontava para aquele momento. Preste atenção, eu vou citar aí pelo menos uns 4 aqui, só para a gente ganhar tempo para você entender. Por exemplo, Jesus nasce na cidade de Belém, a cidade de Davi. E Mateus, quando ele vai descrever isso, no capítulo 2, versículo de número 4, 5 e 6, Mateus diz que chegou Herodes para os principais dos sacerdotes, dos escribas, e perguntou para eles o seguinte: aonde deve nascer o Cristo, o Messias? E aí eles respondem assim, versículo de número 5 do capítulo 2 de Mateus: ele deve nascer em Belém, conforme o título do profeta que diz que Belém não será as mais desprezada entre o povo de Israel, porque de ti virá a luz, o Salvador, aquele que irá guiar e pastorear o seu povo. Ele está fazendo uma referência a Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz exatamente isso: e tu, Belém, a Efrata de todos, não será desprezado, porque de ti sairá a luz dos gentios. Então, Mateus está pegando que o nascimento de Jesus em Belém é o cumprimento de uma profecia falada por Miqueias. Se você pega a continuidade, Jesus é perseguido, Herodes dá uma ordem para que as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. E quando Herodes dá ordem para matar as crianças, a Bíblia diz que o anjo avisou José. José pega Jesus, ainda recém-nascido, e parte com Jesus para o Egito. Parte com Jesus para onde? Para onde? Parte com Jesus para o Egito. E o texto vai nos dizer, no capítulo 2, versículo 15 de Mateus, que Jesus é guardado no Egito até Herodes morrer. E quando Herodes morreu, a Bíblia diz que o Senhor avisa novamente para José e Maria, dizendo: olha, aquele que busca a morte do menino Jesus já está morto. Portanto, agora pegue o menino e retorna de novo. E quando ele diz isso em Mateus 2, verso 15, Mateus diz que essa ordem de pegar Jesus e retornar do Egito é para que se cumprisse também uma profecia que diz: do Egito chamei a meu filho. Isso está em Oséias capítulo 11, versículo de número 1, aonde o profeta Oséias profetiza dizendo: chamei a meu filho do Egito. Então, veja que Mateus está pegando o que está acontecendo com Jesus e apontando para o Antigo Testamento e dizendo: olha, foi profetizado lá, está se cumprindo aqui. Jesus volta do Egito, vai para Nazaré, fica em Nazaré até os 30 anos de idade. E depois, quando ele está com 30 anos de idade, Lucas capítulo 4 diz que Jesus se apresenta lá na sua cidade, aonde ele foi criado, que é Nazaré, se apresenta na sinagoga, na congregação judaica, e começa a pregoar, porque ele foi dado o livro da lei, diz o texto, e ele abre o livro, o rolo, na época aquele rolo, ele abre uma parte para lá, uma parte para cá, até parar no texto de Isaías, capítulo 61 para nós hoje. E Jesus começa a ler e dizer: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregoar a liberdade aos cativos, a vista dos cegos, e assim sucessivamente. Vocês conhecem o texto. E quando Jesus acaba de ler, ele para, fecha o rolo e diz: hoje se cumpriu essas palavras aos vossos ouvidos. Quando Jesus começa a explicar e declarar que ele é o Messias do Antigo Testamento, aquele ungido do Senhor, a Bíblia diz que o povo quer matar Jesus. Pega Jesus, tira Jesus para fora da sinagoga, então na tentativa de matar e o precipitar de cima do monte. Jesus desaparece no meio deles, sai, ninguém percebe. Jesus sai e vai-se embora. E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 13, 14, 15 e 16, que Jesus, saindo de Nazaré, ele vai habitar em Cafarnaum. E quando Jesus vai habitar em Cafarnaum, Mateus, como sempre ele está fazendo, pegando o que acontece com Jesus e apontando para o Antigo Testamento, dizendo: olha, estava escrito lá e cumpriu aqui. Mateus diz que ele foi morar em Cafarnaum, para que se cumprisse a profecia que diz: em todo Cafarnaum, para os que habitavam na sombra da morte, nasceu o resplendor de luz. Para aqueles que estavam em densas trevas, raiou a luz para eles. Mateus estava fazendo referência
Há uma profecia que está em Isaías capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, que diz que em Cafarnaum se raiou uma grande luz, e para quem estava em trevas a luz apareceu. Então veja que Mateus está pegando o que acontece com Jesus, apontando para o Antigo Testamento, dizendo: está vendo? O que está acontecendo com ele é o que estava profetizado lá. Ele nasceu em Belém, porque Miqueias 5:2 diz que nasceria em Belém. Ele partiu para o Egito e saiu do Egito, porque está escrito em Oséias capítulo 11, versículo 1, que do Egito eu chamei o meu filho. Ele desceu de Nazaré para habitar em Cafarnaum, porque está escrito em Isaías 9, verso 1 e 2, que ele moraria em Cafarnaum e a luz brilharia em Cafarnaum. E aí ele continua. Quando você pega agora, eu quero adiantar para nós chegar no texto, Mateus capítulo 21, versículo de número 4, versículo 5. Jesus, já no final do seu ministério, ele chega em Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, a Bíblia diz que antes dele entrar, quando ele está em uma aldeia próxima a Jerusalém, ele manda que 2 dos seus discípulos preparassem um jumentinho para que ele entrasse na cidade. E Jesus monta em um jumentinho, diz o texto, e ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, e a multidão jogando folhas pela estrada e gritando: Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E quando Jesus entra em Jerusalém, Mateus capítulo 21, verso 4 e 5, Mateus diz: isso também se cumpriu, isso também aconteceu, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: alegra-te, ó Jerusalém, e exulta-te, ó filha de Sião, porque lá vem o teu Salvador, humilde, montado em um jumentinho, mansinho, filho de uma jumenta. Está escrito em Zacarias capítulo 9, versículo de número 9. Veja que Mateus o tempo todo está fazendo isso. Ele fala o que está acontecendo com Jesus e apresenta uma profecia lá de trás do Antigo Testamento para apresentar que aquilo é um cumprimento do que ele havia sido profetizado. Veja pessoal, chegamos no capítulo 21. Quando nós chegamos no capítulo 21, nós já observamos o tempo todo que Mateus está mostrando que Jesus é um cumprimento do Antigo Testamento. Quando nós chegamos no capítulo 21, versículo de número 10, a Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém, a capital de Israel naqueles dias. Jesus entrou em Jerusalém. E quando Jesus entra em Jerusalém, diz o texto, Mateus capítulo 21, versículo de número 12, que Jesus entra no templo de Herodes, o grande templo que havia sido construído por Zorobabel e Jesus e reformado por Herodes lá no primeiro século, ou nos finais do último século. E quando Jesus entra no templo, diz o texto que era a época da festa da Páscoa. Por ser uma época festiva, as pessoas vinham de todas as regiões para Jerusalém, de todos os locais, de todos os povos, aonde havia judeus, saíam de suas terras e vinham para Jerusalém na época da Páscoa, para comemorar a grande festa da Páscoa. A festa da Páscoa, para quem se lembra, conforme está em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 17, é a festa onde se comemora a saída de Israel da escravidão do Egito. Então, todo ano, dia 14 do primeiro mês do ano, que é o mês de Abib, que é o mês de Nisan, todo israelita, da onde que estiver, sai e vem para Jerusalém para comemorar a festa. E quando Jesus chega em Jerusalém, a cidade está lotada. E quando o povo vem de vários locais, de várias regiões, eles têm que ofertar o quê? Sacrifício. Eles têm que ofertar sacrifício. E para eles ofertar sacrifício tem que ter o quê? Animais. Tem que ter tanto animais, como também tem que ter aves. E como eles vieram de longe, não trouxeram animais e aves, eles precisam fazer o quê? Comprar animais, comprar aves para ofertar o sacrifício. E é nesse momento que aqueles que visam sempre o lucro, que visam sempre o dinheiro, que estão sempre querendo uma oportunidade para negociar, eles viram ali uma grande oportunidade de negociação. O que eles faziam? Eles pegavam muitos animais, muitas aves, traziam para o templo de Jerusalém e colocavam as bancadas ali, porque eles sabiam que aqueles viajantes que vieram para a festa precisavam de animais para o sacrifício. Então eles colocavam a banca de animal e o visitante chegava e dizia: eu preciso de um animal para me sacrificar na festa. Ele dizia: pois não, aqui está o animal, custa tantos. E segundo a história, eles cobravam valores absurdos, porque o visitante não tinha outra opção, ele tinha que ter um animal, e o animal estava ali, e eles aproveitavam para ganhar muito dinheiro. Jesus chega no templo, Jesus olhou a bancada, os animais ali, eles comprando e vendendo na porta do templo. Jesus, diz o texto, que chegou e chutou a banca, derrubou por terra, jogou fora o dinheiro deles, jogou tudo para o chão, e disse: saiam daqui, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm convertido numa casa de ladrões. Vocês têm convertido a minha casa, que era para ser uma casa de oração,
adoração em um lugar de venda, de negociações, de ganhar dinheiro, de lucro. Vocês têm transformado o lugar de adoração em um comércio. Jesus derruba tudo aquilo ali. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a pregar. Depois de Jesus ter feito aquilo que nós conhecemos como purificação do templo, Jesus sai de Jerusalém, capítulo 21, versículo de número 17, e vai para uma aldeia chamada Betânia, em torno de 3 quilômetros de Jerusalém, aonde morava o amigo de Jesus, Lázaro, e as suas irmãs. Jesus vai para Betânia. Chegando em Betânia, ele passa a noite ali em Betânia, possivelmente na casa de Lázaro com as suas irmãs. E no outro dia de manhã, diz o texto de Mateus capítulo 21, verso 18, que Jesus sai de Betânia e retorna de novo para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, diz o texto, Mateus 21, verso 23, que Jesus novamente entra dentro do templo de Herodes, depois que ele já tinha derrubado a mesa dos cambistas, tinha ido embora, passado a noite em Betânia, retornou de Betânia e entrou de novo no templo. Jesus entra lá. Diz o texto que quando Jesus entra de novo no templo, Jesus vai começar agora a ter um embate, a ter uma discussão com 3 grupos principais que estavam ali. Quantos grupos? Quantos grupos? 3 grupos principais. Primeiro deles, fariseus e anciões. Capítulo 21, verso 23. A Bíblia diz que os principais dos sacerdotes e os anciões, os principais dos sacerdotes e os anciões, eles vão discutir com Jesus com que autoridade Jesus fazia essas coisas. Por quê? Jesus pregava, Jesus amaldiçoou uma árvore e ela secou, Jesus derrubou a mesa dos cambistas, Jesus chamou aquele povo de ladrão, Jesus jogou tudo para fora, e eles perguntam: Jesus, vem cá, o senhor não faz parte da cúpula dos sacerdotes, o senhor não faz parte do grupo do Sinédrio, o senhor não faz parte da equipe do templo, o senhor não faz parte da equipe dos anciões, e com que autoridade que o senhor faz esse tipo de coisa? O senhor chega aqui, joga tudo para fora, chama o povo de ladrão, joga os animais para fora, diz que aqui não é lugar de venda, e faz tudo isso. Com que autoridade você faz isso? E Jesus vai ter um embate com eles ali. O segundo grupo que vai tentar embater com Jesus é os saduceus, que era um grupo religioso. Se você pega o capítulo 22, verso 23, a Bíblia diz que os saduceus chegaram para Jesus e começaram a discutir com Jesus acerca da ressurreição dos mortos, porque Jesus pregava que os mortos haviam de ressuscitar, que os mortos nos últimos dias irão sair da sepultura. E os saduceus diziam que não, esse negócio de morto, morreu, acabou. Não existe ressurreição, não existe vida eterna, não existe anjo, não existe mundo espiritual, não existe nada disso. Então eles vão confrontar com Jesus ali no tempo e vai começar a debater com Jesus sobre esse assunto. E surge o terceiro grupo agora. O terceiro grupo que vai tentar afrontar Jesus é o grupo dos fariseus, uma outra seita religiosa muito fanática que tinha ali. Capítulo 21, versículo de número 36. A Bíblia diz que os fariseus chegaram para Jesus e começou a perguntar para Jesus a respeito da lei, a respeito dos mandamentos, e tentando fazer com que Jesus caísse em alguma contradição para que eles achassem do que acusar Jesus. Jesus enfrenta esses 3 grupos rivais que estão tentando envergonhar o ministério de Jesus, que estão tentando parar Jesus, que estão tentando trazer problemas para o ministério de Jesus. E após isso, eu chego no capítulo 23 que nós tomamos. Nós são 8h28, preciso caminhar para a gente terminar. Capítulo 23. Diz o texto bíblico que depois que Jesus foi confrontado por aqueles 3 grupos, Jesus fez eles calar a boca, dando a eles respostas que eles não tinham que falar mais para Jesus. E quando os 3 grupos silenciaram, ficaram quietos porque não tinha mais o que falar para Jesus, a Bíblia diz que Jesus então começou a declarar palavras contra aqueles grupos. Jesus, capítulo 23, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Jesus começa a proferir palavras contra o grupo dos fariseus e o grupo dos escribas. Jesus começa a tecer comentários contra eles. Jesus começa a falar palavras contra a forma de vida que os fariseus e os escribas levavam. Jesus apresenta 4 características desses grupos. Quantas características? Quantas características? 4 características. Primeira delas está em Mateus 23, versículo de número 3. Jesus disse: olha, ouvi tudo que os escribas e os fariseus falam com vocês. Ouvi tudo que eles falam, escutai o que eles falam e fazei o que eles falam, mas não façam como eles fazem, porque eles na verdade ensinam a verdade, mas não vivem a verdade. Eles na verdade mostram para vocês o que é certo, mas eles não praticam.
A primeira característica do grupo dos fariseus e dos saduceus é que eles pregavam e não viviam do que pregavam. A primeira característica desse grupo que Jesus vai confrontar são pessoas que, na hora de falar, eles falam muito bem. Na hora de pregar, eles pregam muito bem. Na hora de dizer, eles dizem muito bem. Na hora de expressar, eles expressam muito bem. Mas na hora de praticar, Jesus disse, eles não praticam. Esses escribas e fariseus, disse Jesus, eles são hipócritas. O que é a palavra hipócrita? A palavra hipócrita significa viver de aparência, viver uma vida apenas de demonstração, mas não de realidade. O que Jesus está dizendo é, esse povo, na verdade, eles parecem pelos seus ensinamentos ser crentes verdadeiros. Mas Jesus diz, mas eles só falam a verdade. Eles só pregam bonito. Eles só dizem o que está escrito. Mas eles não praticam. Eles não colocam isso em prática. Na hora de praticar isso, eles não colocam isso em prática. A primeira característica do grupo dos fariseus e dos escribas é que eles pregavam a verdade, mas não viviam. Eles diziam a verdade, mas não colocavam em prática. A segunda característica está no versículo de número 5 do capítulo 23. Jesus diz, olha, os escribas e fariseus são hipócritas, porque eles fazem tudo para serem vistos pelos homens. Tudo que eles fazem é com a intenção que as pessoas acham que eles são, na verdade, santos. Tudo que eles fazem é com a intenção de que as pessoas olhem para eles e enxerguem neles um verdadeiro servo de Deus. Porém, isso não é verdade. Eles vivem uma vida apenas de aparência. Eles vivem uma vida apenas de querer mostrar para as pessoas que eles são, que na verdade eles não são. A primeira característica dos escribas e fariseus, eles pregam, mas não vivem. Segunda característica, eles vivem uma vida apenas de aparência. Eles apenas têm a aparência de que é alguma coisa, mas na verdade eles não são. A terceira característica do escriba e fariseu está no versículo 6. Jesus disse, eles são hipócritas, porque eles amam os primeiros assentos. Eles amam as primeiras cadeiras da sinagoga. Sabe o que é isso? Olha para mim. Sabe o que é amar a primeira cadeira, amar os melhores assentos da sinagoga? Gostar de posição. A terceira característica dos escribas e fariseus é que eles gostam de posição. Eles gostam de estar no lugar de posição. Eles gostam de ter os melhores assentos. Eles gostam de ser honrados no meio da multidão. Eles gostam de estar sempre em estima pelo povo. Eles gostam sempre de ser aplaudidos pela multidão. Eles gostam sempre de ter uma cadeira, de serem bem vistos, de estar assentados nos melhores lugares, lugares de honra. E a quarta característica dos escribas e fariseus está no versículo número 7. Jesus diz, eles são hipócritas. Por quê? Porque eles amam ser chamados de rabi. Eles amam ser elogiados em praça pública. A quarta característica dos escribas e fariseus é que eles gostam da fama. Eles gostam do nome. Eles gostam de ser afamados. Eles gostam de ser promovidos diante da multidão. Quarta característica dos escribas e fariseus. Primeiro, eles pregam, mas não vivem o que pregam. Segundo, eles vivem a vida apenas para serem vistos. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Terceira característica, eles gostam de posição. E quarta característica, eles gostam da fama. Eles gostam do orgulho. Eles gostam de receber tapinha nas costas. Eles gostam de ser bem falados. Essas são as quatro características dos escribas e fariseus. Por isso, Jesus vai os criticar severamente. Jesus vai os criticar severamente. Jesus vai falar palavras contra eles. Agora preste atenção. Porque agora eu entro na mensagem e a gente entende. Quem eram os escribas e fariseus? Eram os maiores religiosos da época de Jesus. Eram os maiores crentes, assim dizer, no nosso ditado hoje. Eram os maiores crentes da época de Jesus. Os fariseus, o seu nome hebraico Hassidim, significa os santos, os separados. Os fariseus, eles se julgavam os santos. Eles se julgavam perfeitos. Vocês já lembram de Lucas, capítulo de número 18? A partir do versículo de número 11 até o versículo de número 14 aproximadamente. Jesus disse que subiu um publicano e um fariseu no templo para orar. Preste atenção. Um publicano e um fariseu. Quem era o publicano? O publicano era aquele pecador, aquele desconsiderado, aquele considerado como imundo. E quando sobe o publicano e o pecador, o publicano e o fariseu diz o texto que ele escuta, ele chega para orar, chega ele e o publicano. E o fariseu, ele chega e diz o texto e diz bem assim: ah, Senhor, já sabe, né, que eu sou bem crente. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo quanto eu possuo.
eu faço tudo certinho. E aliás, eu não sou igual esse publicano que está aí do lado aí orando. Eu não sou igual ele, já sabe. Eu sou santo, eu sou fariseu. O próprio nome fariseu, assidim significa, ou risidim no hebraico, significa o santo, separado. Já sabe quem eu sou o santo, eu sou o separado. Já sabe quem eu sou religioso, um fariseu. Eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu dou oferta. Já sabe quem eu sou. Esse homem que está do lado aí, esse é publicano. Já sabe, isso aí não vale nada. Eu não sou igual ele. Eu sou um crente daqueles. Já sabe o que é? Eu sou fariseu. A Bíblia diz que quando ele fez isso, Jesus disse que ele não voltou para casa justificado. Ou seja, a oração dele não passou do teto. A oração dele bateu no telhado e caiu para trás. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele justificou a si mesmo. Ele se julgou santo. Ele se julgou santo. Ele se julgou melhor do que todo mundo. Ele se julgou perfeito. Ele olhou para ele mesmo e disse: Eu sou santo. Eu sou perfeito. Eu sou religioso. Eu cumpro tudo. Eu sou tão bom que eu oro. É isso aí, publicano. Isso aí não vale nada. Isso aí, eu sou santo. Isso aí, coitado. É um coitadinho. Ele se julgava bom. E esse era o fariseu. E quem era o escriba? O escriba era aquele perito na lei do Antigo Testamento. É aquele que analisava a lei e se julgava ser sábio demais. É aquele que achava que todo mundo estava errado. Não, eu sei os mínimos detalhes da coisa. Eu sei, eu sei detalhe por detalhe. Eu conheço vírgula por vírgula, ponto por ponto, aspiração por aspiração, acentuação por acentuação, gramaticalmente, todos os detalhes. Eu domino isso aqui. Eu sou, como se eu dissesse, esse Jesus aí, você sabe, ele é lá de Nazaré, daquela terra pobre lá. Ele é um coitado. Agora eu não, eu sou um escriba, eu sei copiar, eu sei. Vale ressaltar que no primeiro século, quem sabia escrever, irmão, era príncipe. Não é que nem hoje todo mundo escreve, é difícil achar um analfabeto. Naquela época, o cara que sabia escrever alguma coisinha, ele era considerado príncipe. E o escriba era aquele que sabia ler, interpretar, escrever, copiar, traduzir. Então ele chega, e ele sempre é aquele que chega na igreja, chega no templo, está todo exaltado, né? O exibidão, eu sou o escriba, escriba. Se alguma coisa tiver que ser respondida, eu que respondo. Se alguma coisa tiver que ser ensinada, eu que ensino. Se tiver alguma coisa para ser falada, sou eu que falo. Eu sou o escriba. E o fariseu, por outro lado, dizendo: e se precisar de informação sobre santidade, fala comigo, porque santo igual eu não tem ninguém. Esses dois grupos se julgavam os melhores da igreja. De um lado tinha um fariseu sentado na onde? Na cadeira de Moisés. O que é a cadeira de Moisés? No templo antigo, na sinagoga, tinha um lugar da palavra e atrás tinha uma cadeira chamada cadeira de Moisés. Ali só sentava o cara que era bom mesmo. E lá em cima estava sentada o escriba, todo orgulhoso, todo exaltado, e pensando que ele sabia mais do que todo mundo. E Jesus, por não ser um escriba, era rebaixado por eles. E do outro lado estava o fariseu. O fariseu mais orgulhoso ainda. O fariseu todo exaltado, se sentindo mais santo, mais puro, mais bonito. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 23, o versículo de número 4. Jesus diz assim, Mateus 23, versículo de número 4: vocês fazem tudo para ser vistos pelos homens. Preste atenção. Vocês colocam largos filactérios, preste atenção nisso, largos filactérios, e enlarguece as franjas. Ele dizia: o que é filactérios? O que é enlarguecer as franjas? Vou te explicar. Filactério era como se fosse um estojo, que era colocado ou aqui no braço, no rumo do coração, ou aqui na testa. Hoje, se vocês pesquisarem, ainda em Israel, vocês vão ver muita gente andando com filactério, aquele negócio amarrado bem aqui, no meio da testa, com a linha aqui, e amarra, aqui é um estojo. O que fica ali dentro? Ali dentro fica versículos da Bíblia do Antigo Testamento. E o principal deles é Deuteronômio 6,4: ouviu a Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Esse fica geralmente no braço esquerdo, aqui no rumo do coração. E só que aquilo ali era um estojinho pequeno, que era colocado para identificar que ele era uma pessoa que amava a palavra de Deus. Só que aqui, Jesus diz em Mateus 23, versículo 4, versículo 5: vocês alargam os filactérios. Sabe o que Jesus está dizendo? Se o filactério era para ser dessa grossura aqui, ó, eles faziam assim, ó. Para que isso? Para que de longe as pessoas olhassem e vissem aquele filactério de tanto tamanho amarrado nele, e dissessem: olha lá, tá vendo? Eu amo a palavra de Deus, é um seguidor, ela é um fiel. Olha o tamanho do filactério que ele carrega na testa, parece até uma touca de tão grande que é. Aquilo ali realmente é crente mesmo, é fiel. Ele se enlarguecia, e as franjas
Era uma tirinha na barra de baixo aqui na roupa deles, que ficava balançando, bem fininha, que aquilo ali era para eles lembrar da lei de Deus, era uma ordem que está lá no livro de Números. Só que era tirinha fininha também. E eles iam lá e faziam o quê? Enlarguecia. Quando eles andavam assim, aquela negócio andava fazendo assim, para lá e para cá. Para todo mundo olhar e dizer, nossa, mas esse é crente mesmo, olha o tamanho da franja da roupa dele, olha o filar que tem, parecendo uma touca na cabeça. Aquilo tudo, irmão, era para que as pessoas batessem o olho nele e dissessem, esse aí realmente é crente, esse aí realmente... Era isso que eles queriam, que as pessoas olhassem para eles e eles andavam todo orgulhosos, todo exaltado, né? É o escriba, o assento da cadeira de Moisés, entende tudo também. E o fariseu do outro lado arrogante dizendo, eu sou santo, perfeito, e não sou como esses publicanos, não, eu sou. E aí Jesus chega para eles, e agora Jesus vai traçar palavras a respeito deles. E primeiro Jesus começa dizendo, primeira coisa que eu vou dizer para vocês, primeiro, vocês falam bonito, mas não praticam. Mateus 23, verso número 3. Falam bonito, mas não praticam. Segundo, vocês querem só ser vistos pelos outros. Mateus 23, verso 5. Terceiro, vocês na verdade, Jesus vai dizer, vocês na verdade, gostam mesmo é de cadeira, é de posição, é de estar sempre no lugar, em uma posição de destaque. Mateus 23, verso 6. E por último, o que vocês gostam mesmo é de ser exaltado, bajulado, chamado pelos outros de rabi. Ô rabi, ô mestre, aí vocês ficam todo inchados. É isso que vocês gostam. Jesus está batendo de frente com eles, dizendo, olha para mim. Jesus está batendo de frente com eles, dizendo, vocês gostam disso? Vocês gostam, primeiro, de falar bonito, mas não praticar. Segundo, vocês gostam apenas de ser vistos pelos homens. Terceiro, vocês gostam de cadeira. E quarto, vocês gostam, na verdade, de ser exaltado, orgulhado pelos outros. É isso que vocês gostam. Mas eu vou dar um remédio para vocês. Olha para me gravar, para você não perder a mensagem. Posso terminar? Jesus vai olhar e vai dizer, mas eu vou dar um remédio para vocês. E Jesus vai proferir sobre ele 8 ais. Se vocês observarem, Jesus fala ai 8 vezes para eles. Versículo de número 13, versículo de número 14, versículo de número 15, versículo de número 16, versículo de número 23, versículo de número 25, versículo 27 e versículo 29. São 8 vezes a palavra ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. O que é a palavra ai? No grego nós temos a palavra uai. Uai significa dor terrível, sofrimento terrível e desastre muito grande vai acontecer com essa pessoa. Quando alguém dizia ai do fulano, uai no grego, estava dizendo coisa terrível, grande sofrimento, grande provação, desastre terrível vai acontecer com aquela pessoa. E Jesus por 8 vezes olha para os escribas e fariseus e diz, ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus está dizendo, vai acontecer uma coisa muito ruim com vocês. Vocês vão sofrer demais. Vai acontecer grande desastre de escribas e fariseus com vocês. Vocês vão sofrer muito, vocês vão passar por uma humilhação muito grande. Mas por que isso vai acontecer com a gente? Aí Jesus começa a explicar. Primeiro, capítulo 23, verso número 13. Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês trancam a porta da salvação e nem entram e nem deixam ninguém entrar. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês sabem da verdade, mas nem praticam a verdade e nem abrem oportunidade para outros fazerem. Vocês se assentam na cadeira de Moisés e como ficam ali fazendo o que vocês querem e não dão espaço para as coisas mudarem. Por isso vocês vão pagar um alto preço. Segundo, versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Vocês acabam com tudo que é das viúvas, através de pretexto de largas orações. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês entram na casa das viúvas e começam a fazer orações, e através dessas orações vocês usam isso como um pretexto, como um argumento para arrancar tudo que as viúvas têm, para arrancar dela todo o seu sustento, deixar elas sem nada em casa. Através de orações, de supostas orações de ajuda, vocês arrancam tudo que essas viúvas têm e deixam elas sem nada em casa. Por isso vocês vão pagar um alto preço. Por isso vocês vão sofrer muito. Versículo de número 14. Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês andam de mar a mar para fazer um seguidor, para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Alguém que se converte, ajuda a isso. Vocês vão longe para fazer um discípulo de vocês, mas depois que vocês fazem esse discípulo, vocês tornam ele pior que vocês. Ou seja, vocês ensinam para eles um caminho totalmente errado, que eles ficam pior que vocês já são. Por isso vocês vão pagar um alto preço. Versículo de número 15. Jesus vai dizer para eles,
Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês enganam as pessoas com falso argumento. Vocês iludem as pessoas com argumentos errados. Versículo 15, depois versículo 16. E vocês acabam transtornando a vida das pessoas, deixando elas enganadas. E nós chegamos no versículo 23, e eu não vou falar sobre 23, eu vou direto para o 25 ao 27 para a gente terminar. Foi o texto que eu tomei. O texto que eu tomei. Jesus começa a falar sobre o interior do coração. Preste atenção. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês pegam um copo. Preste atenção nisso. Vocês pegam um copo e vocês limpam a parte exterior do copo, mas a parte de dentro do copo vocês deixam a sujeira continuar. Vocês pegam um prato e vocês fazem a mesma coisa. Limpam o prato bem limpinho por fora, mas por dentro vocês deixam a sujeira continuar. Jesus diz: ai de vós, porque esse prato e esse copo está limpo por fora, mas por dentro ele continua cheio de imundícias. Por dentro ele continua todo sujo. Por dentro ele continua a mesma situação. É limpado apenas por fora. E aí Jesus disse: sabe parecido com o que vocês são? Sabe semelhante ao que vocês são? Aos sepulcros caiados. O que é sepulcro caiados? Na época das festas judaicas, eles iam para o cemitério, pegavam um cal. Vocês todos conhecem o cal, aquele cal branco. Pegavam um cal, ia lá no cemitério, ia nas catatumbas e passavam o cal em todas as catatumbas. Deixavam elas branquinhas, bonitinhas para a época da festa. Jesus disse: vocês são semelhantes àqueles sepulcros pintados de cal. Por quê? Aí Jesus explica: porque por fora está tudo bonitinho, todo pintadinho, todo branquinho de cal, mas lá dentro o que tem lá são ossos, são podridão, são carniça. Por fora está bonito de cal, mas por dentro está totalmente podre. A mesma coisa é o copo. Vocês limpam ele por fora está totalmente limpo, mas por dentro ele está totalmente sujo. Por fora ele está bonito, mas por dentro ele está cheio de inimigos. Aqui eu termino. O que Jesus na verdade queria dizer para eles? Jesus estava dizendo para os escribas e fariseus: vocês não se julgam santos? Vocês não se julgam perfeitos? Vocês não colocam filactérios grandes na testa para todo mundo ver que vocês são? Vocês não colocam franjas largas na barbacana da roupa de vocês para todo mundo olhar e admirar vocês? Pois bem, vou dizer uma coisa para vocês: isso é só aparência. É só por fora que vocês têm isso, mas por dentro de vocês está tudo pronto. A verdade é que assim como um copo que se limpa por fora e por dentro continua sujo, assim como um prato que se lava por fora e por dentro continua sujo, assim como um sepulcro que se pinta por fora, mas por dentro continua podre, assim são vocês. Por fora, na aparência, vocês estão muito bonitos. Por fora, na aparência, todo mundo que olha se emociona. Por fora, na aparência, todo mundo que olha acha que vocês de fato são muita coisa. Por fora, na aparência, quem olha para vocês realmente acredita no que vocês falam. Mas quando é olhado por dentro de vocês, é como um copo que está limpo por fora, mas por dentro continua sujo. É como um prato que por fora foi lavado, mas por dentro continua com comida podre. É como um sepulcro que por fora foi passado cal e está bonito, mas por dentro continua ossada, podre e fedendo. Assim são vocês. Jesus está dizendo: escribas e fariseus, vocês se julgam tão santos, tão bons, tão perfeitos, se mostram tão santos diante da sociedade, se acham tão santos e dignos de tanta coisa. Mas Jesus diz: na verdade vocês vivem uma vida só de aparência. Na verdade, por fora vocês parecem muita coisa, mas por dentro vocês continuam as mesmas pessoas. Preste atenção. Mateus no capítulo 15, versículo 11. Jesus diz assim: olha, na verdade, o que contamina o homem não é o que entra de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora. Jesus em Mateus ainda 15, versículo 19 e 20, Jesus vai dizer: olha, o que contamina o homem são os maus pensamentos, adultério, morte, fornicação, idolatria, feitiçaria, maldades, pensamentos errados, palavras negativas, defamações. Jesus diz no versículo 20: é isso que contamina o homem, é isso que suja o ser humano. Preste atenção, eu estou pregando em um culto de libertação essa noite. E Deus me trouxe aqui para dizer para mim, para dizer para você, que a libertação tem que acontecer lá dentro de nós. Que a libertação tem que partir de dentro para fora. Não adianta você pegar uma panela suja que você fez almoço, que está cheia de coisa suja dentro dela, e pegar o bombril e arear, e tornar a arear, e arear de volta, e colocar no armário. Preste atenção, olha para mim, e colocar no armário. E aí alguém chega na porta da sua casa e olha para o armário e diz: nossa,
mas que vasilha bonita, bem alinhada, está reluzindo, está brilhante. Mas quando a pessoa pegar aquela vasilha e olhar dentro, fala: sangue de Jesus tem cor. Sabe o que é isso? Ela foi muito bem alinhada por fora. Por fora ela está muito bonita, a aparência dela está muito bonita. Mas você teria coragem de colocar a sua comida dentro para você comer? O copo que estava sujo, cheio de coisas podres dentro, alguém pegou, lavou ele bem lavadinho por fora, mas não lavou por dentro. Você teria coragem no bebedouro encher ele de água e colocar na sua boca para você beber? A água no meio da podridão, só porque ele está limpo por fora, você teria coragem de usar ele, sabendo que ele está sujo por dentro? A Bíblia diz que Deus não habita em templo sujo. Preste atenção, preste atenção. Deus não habita em templo sujo. Deus não habita no meio da podridão. A Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Preste atenção. O que Jesus estava dizendo aqui para os escribas e fariseus é o seguinte: não tem como eu habitar em vocês, porque vocês são religiosos, vocês parecem ser muito bonitos, vocês se julgam tão bom, vocês são aplaudidos, vocês sentam nas melhores cadeiras, o povo elogia vocês, mas quando eu olho para dentro de vocês, vocês estão podres, vocês estão sujos, vocês estão contaminados, vocês estão cheios de imundícias, vocês estão cheios de coisa errada, o coração de vocês está preado de coisa que não presta, a maldade no coração de vocês, há desejo de morte no coração de vocês, há desejo de adultério no coração de vocês, há vontade de enganar no coração de vocês, há pensamentos errados dentro do coração de vocês. Jesus diz: não tem como, não tem como. Vocês limparam tudo por fora, mas deixaram o principal, que é por dentro, tudo sujo. Vocês limparam tudo por fora, mas deixaram o principal, que é por dentro, tudo cheio de imundícia. Jesus disse: vocês têm que limpar primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Vocês precisam começar a lavagem de dentro, para que o lado de fora também fique limpo. Preste atenção. Nós estamos em um culto de libertação, e o que está acontecendo na igreja atual é que as pessoas vêm para a igreja e começam a limpar tudo por fora. Muda a roupa, muda o cabelo, muda isso, muda aquilo, vai mudando, e vai mudando, e vai mudando, espelho, e vai mudando, só que vai mudando por fora e esquece de mudar por dentro. As pessoas estão acostumadas a ir para a igreja e passar crente e mudar as roupas. Você acha que isso é difícil? Um desviado, quando ele vem para a igreja, a primeira coisa que ele pensa: amanhã eu vou comprar roupas novas. Se ele tiver condição, no outro dia ele vai na loja e compra tudo roupa nova. Ele joga as roupas velhas fora. Por quê? Porque mudar por fora é muito fácil. Porque limpar por fora é muito fácil. Porque transformar aqui fora é muito fácil. Mas Jesus está dizendo: não adianta nada você mudar por fora e lá dentro você continuar a mesma pessoa. Não adianta nada você transformar a parte de fora e a parte de dentro continuar suja. Não adianta nada você chegar na igreja bonitinho e se pagar de religioso, de crente, de santo. Se pagar de alguém que é alguma coisa aqui por fora. E Jesus olhando para dentro de você e dizendo: eu não posso morar aí dentro. Por fora, na verdade, está muito bonito, mas eu habito é lá dentro o meu lugar. Jesus não habita do lado de fora. Jesus não habita na roupa que a gente veste. Jesus não habita no paletó que a gente coloca por cima da camisa. Jesus não habita na gravata que a gente coloca no pescoço. Jesus não habita no cabelo, não. Jesus habita lá dentro. É dentro do coração do homem que Jesus mora. É dentro do interior do ser humano que Jesus mora. E se você mudar aqui por dentro, se você limpar aqui fora, se você mudar aqui fora, se você transformar aqui fora, vai ficar sujo lá dentro. Jesus vai chegar, vai dar uma olhada e vai dizer: por fora está limpo, mas eu não habito por fora, eu habito por dentro. Por fora está bonito, mas eu não moro por fora, eu moro por dentro. Aqui fora está bonita a aparência, mas eu não quero ficar por fora, eu quero ficar lá dentro. Mas lá dentro está sujo, lá dentro está cheio de imundícia, lá dentro está cheio de coisa errada, eu não posso morar lá. Jesus vai ficar do lado de fora. E é isso que acontece com a igreja no livro de Apocalipse, capítulo número 2, versículo de número 10, a igreja. Jesus chega para ela, capítulo 2 de Apocalipse,
versículo de número 10, se não me for, capítulo 2, versículo 20, Jesus chega e diz: eis que estou à porta aí, bato. Mas Jesus está falando para a igreja, presta atenção, Jesus está falando para a igreja, e o natural é que Jesus fala o quê? Eu estou aqui dentro da igreja e estou falando com vocês, isso é natural. Mas Jesus chega e diz: não, eu estou do lado de fora, e do lado de fora eu estou batendo, do lado de fora, eu estou do lado de fora, e estou batendo na porta, para quê? Para que se alguém do lado de dentro abrir a porta de dentro para fora, preste atenção, abrir a porta de dentro para fora, eu que estou fora vou entrar para dentro. Veja que a porta se abre de dentro para, a porta se abre de dentro para, mais forte, a porta se abre de dentro para, e a purificação começa de dentro para fora. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto não estiver aberto lá dentro, eu não consigo entrar. Do lado de fora, eu não consigo abrir lá dentro. É quem está lá dentro que tem que ouvir a minha voz, que estou do lado de fora, e abrir a porta para eu entrar para dentro. Presta atenção. Presta atenção. O texto que eu li, Jesus diz: vocês limpam do lado de fora, mas do lado de dentro continua sujo. Vocês mudam do lado de fora, mas do lado de dentro continua sujo. Ou seja, a porta continua feia, a porta continua feia, mais forte, a porta continua, a porta continua, e Jesus continua a bater. Alguém vai abrir a porta? Alguém vai abrir a porta para mim entrar? Essa é a pergunta de Jesus. Vocês limpou do lado de fora, mas deixou sujo do lado de dentro. A porta para mim continua fechada, e eu do lado de fora continuo batendo. Se alguém puder ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu vou entrar para dentro. É um culto de libertação. E a maior libertação tem que acontecer na vida da igreja. As pessoas acham que libertação é para o desviado, que libertação é para o mundano. Que não. Libertação é para os crentes. A libertação é para nós. Para o mundano é salvação, é perdão de pecado, é restituição. Para nós é libertação. Porque muitos de nós ainda estão com o interior contaminado. Muitos de nós estão aqui, às vezes bonitos, com a roupa bonita, bem visto. Todo mundo que olha para nós até admira. Alguém olhava para o fariseu, alguém olhava para o escriba, e o filactério largo na testa, as franjas largas na roupa, e até admirava, dizia: nossa, ele é crente mesmo, ele é crente mesmo. Olha só, olha a largura do filactério, olha a largura da franja da roupa. E é assim que está acontecendo com a igreja atual. As pessoas olham para a igreja e dizem: olha o jeito que ele anda, olha a roupa que ele veste, olha a roupa que ela veste, é crente, é santo, é isso. E Jesus está olhando e dizendo: não, é só aparência, é só roupa, é só roupa, é só aparência, é só para não enganar vocês. Mas lá dentro tem maus pensamentos, lá dentro tem desejos errados, lá dentro tem coisas erradas, lá dentro tem podridão, lá dentro está com vontade de fazer o mal para o outro, lá dentro está com vontade de enganar, lá dentro está com vontade de mentir, lá dentro está com vontade de falar palavras erradas, lá dentro está escondendo adultério, lá dentro está escondendo prostituição, lá dentro está escondendo desejos errados, lá dentro está escondendo um monte de coisa. E Jesus está olhando e dizendo: está limpo só por fora, está limpo só por fora, por dentro continua sujo. E Jesus está dizendo: eu não posso habitar uma casa suja. Oh, aleluia. É por isso que Deus não está tendo mais liberdade no meio da igreja. Porque a maioria dos crentes são só uma aparência. É só roupa, é só cabelo, é só unha. Bonitinho, perfeitinho, santinho. Parece, dá vontade até de idolatrar, parece até uma imagem de escultura. Mas quando Jesus olha para dentro, está cheio de engano, está cheio de mentira, está cheio de pensamentos errados, está cheio de maltratações, está cheio de ignorância, está cheio de tudo que não presta, está cheio de palavras erradas, de pensamentos errados, de desejos errados. E Jesus está olhando e dizendo: por fora realmente está limpo, mas por dentro está tudo sujo. Se coloca de pé. Nós estamos em um culto de libertação. Libertação não é colocar a mão na cabeça das pessoas e gente cair do chão fora e fazer entrevista com o demônio. Libertação não é perguntar para o demônio de onde você veio, para onde você vai, com quem você quer falar, com quem você quer ver, quem você quer matar e quem você quer dar vida, para quem você quer... Não é isso não. Libertação é purificar o coração. Libertação é arrancar lá de dentro as coisas erradas que estão lá. Libertação é tirar toda a sujeira que está contaminando a alma.
Libertação é se libertar daquilo que está te oprimindo espiritualmente. Libertação é vencer aquele mal que está te vencendo. Libertação é passar por cima da mentira que está passando por cima de você. Libertação é passar por cima do desejo errado que está te sufocando. Libertação é você vencer os maus pensamentos que vêm na sua cabeça. Libertação é você tirar do seu coração aquela pedra que está te aprisionando, que está te trancando. Libertação é você ficar livre da vontade de fazer o mal. Libertação é você ficar livre dessa vontade de dizer o que não deve, de falar o que não deve, de ir aonde não deve, de pensar o que não deve. Isso é libertação. E nessa noite, diante da palavra lida e pregada neste lugar, eu quero perguntar para você: como está o teu interior nesta noite? Como está o teu coração? Como está por dentro de você? Como está lá dentro? Como está a sua casa espiritual? Como que está lá dentro? Será que Jesus pode habitar, ou ele fica do lado de fora batendo na porta dizendo: eu só quero entrar? Será que lá dentro está limpo para que Jesus possa entrar e habitar? Ou será que você virou um religioso? Virou um crente? Virou alguém que agora é crente, é pai do Senhor, é glória a Deus, é aleluia, mas lá dentro não mudou nada? Você sabe qual que é o problema da igreja do século XXI? Que as pessoas pensam que ser crente é moda. Ser crente é uma modinha. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ser crente. Eu tenho que fazer parte de alguma igreja, não quer dizer ser. Pelo menos uma vez por mês eu tenho que ir na igreja. De 15 em 15 dias eu tenho que ir na igreja. Não, irmão. Isso não é ser crente. Ser crente não é moda. Não, crente não é isso não. Ser crente é buscar a libertação do coração. É buscar a purificação da alma. Ser crente não é apenas saudar com a paz do Senhor, não é apenas dar glória a Deus no culto. Ser crente não é apenas cantar ou pregar ou contar testemunho. Ser crente não é isso. Ser crente vai muito mais além do que isso. Ser crente é ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Ser crente é ter uma vida mudada pelo poder do Evangelho. Ser crente é ter um coração transformado. É ter um coração limpo. É ter um coração pronto, preparado para Jesus habitar dentro. Não adianta ter a aparência de crente, mas ter o coração sujo. Não adianta andar como crente aqui na terra, mas lá dentro está totalmente sujo. Não adianta vestir como crente se lá dentro está tudo sujo. Não adianta colocar uma roupa bonita e vir para a igreja, porque hoje é assim, né? Você olha os crentes na rua, parece mais parece qualquer coisa, de menos crente, mas quando você chega na igreja está tudo bonito, né? Assim, ó. Você chega e admira. Mas a maioria dos que você vê bonito aqui na igreja, quando você vê eles na rede social e na rua, é pior do que o mundano. E eu não estou falando só de Assembleia de Deus tempo determinado, não. Eu estou falando da forma que o Brasil e o mundo está chegando. São crentes bonitos aqui dentro. As roupas bonitas que usa aqui não usa lá fora. A roupa bela que usa para cultuar aqui no domingo à noite não é a mesma roupa que usa no trabalho na segunda-feira. A mesma roupa bonita que usa aqui para cultuar e para dar glória a Deus não é a mesma roupa bonita que encontra lá na escola e lá na faculdade, depois na terça, na segunda, quarta, na quinta-feira. Não. Estão como escribas e fariseus, vivendo apenas de aparência, com largos filactérios, com largas franjas. Mas do lado de fora, meu irmão, é a mesma coisa. Continua praticando as mesmas coisas, andando do mesmo jeito, falando as mesmas bobeiras, palavrões feios na boca 24 horas, palavras tortas, palavras errôneas, brincadeiras, piadas, mentiras, enganos, prostituição, palavras de lascívia, é o tempo todo. Mas aqui dentro não, aqui dentro é bonito, é santo, é perfeito, largos filactérios e alargam as suas franjas, gostam das cadeiras bonitas e gostam de ser chamado de alguém, gostam de ser chamado de rabi, de pregador, de mestre, de cantor, de profeta. É assim. Mas lá dentro, isso é apenas uma vida de aparência. Jesus está dizendo: vocês, ai de vocês por causa disso. E eu digo a vocês aqui essa noite: ai da igreja no Brasil e no mundo, porque são semelhantes aos escribas e são semelhantes aos fariseus. Ai da igreja no Brasil e no mundo, porque acostumaram a viver uma vida de podridão e disfarçar debaixo de saia, blusa, cabelo comprido, paletó e gravata.
Chorava, sai, recalchos. Acostumaram a viver escondido debaixo dos panos. E da porta da igreja para dentro é uma coisa, da porta para fora é outra. Da porta da igreja para dentro é uma pessoa, da porta da igreja para fora é outra. Da porta de casa para a igreja é uma pessoa, da porta de casa para o trabalho é outra. Da porta de casa para a igreja é uma pessoa, da porta de casa para a escola é outra pessoa. Vive uma vida de aparência. São copos limpos apenas por fora e sujos por dentro. São bacias limpas apenas por fora e sujas por dentro. São sepulcros pintados apenas por fora, mas podem por dentro. E aí Jesus não pode habitar no meio dessa podridão. Aí o Espírito Santo não pode usar essa podridão. Aí Deus quer se manifestar, não tem como, porque está sujo. Aí Deus quer falar, mas não tem como. Não há mais profeta no meio do povo de Deus. Parece que não há mais uma voz profética que chama o povo ao arrependimento. E é por isso que em Tiago, no capítulo 4, verso 8, vai dizer: chorai e lamentai as vossas misérias. Lamentações, capítulo 3, verso 29, ele vai dizer: coloca a boca no pó, quem sabe assim haja esperança. Meus amados irmãos e queridos que me ouvem essa noite, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É tempo da gente acordar e fazer uma limpeza espiritual na nossa vida. É tempo da gente deixar de gostar da mentira. A mentira não faz parte do povo de Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idosos que prostituem, todos que amam e cometem a mentira. Mas a maioria dos crentes são mentirosos. A mentira não é pecado, não dá disciplina, nem exclusão, nem proíbe ninguém de participar de ceia. O engano também não dá disciplina, nem exclusão, e nem proíbe ninguém de participar de ceia. Falar mal dos outros também não dá disciplina, nem exclusão, e nem proíbe ninguém de participar de ceia. E é por isso que a igreja está virando uma tristeza espiritual. É por isso que a igreja está virando uma tristeza espiritual. Porque a maioria de nós estamos muito bonitos por fora, mas por dentro continuamos podres. Continuamos desejando o que não é nosso. Continuamos cobiçando aquilo que não pertence a nós. Continuamos desejando viver como vivíamos no mundo no passado. É como Israel no meio do deserto, desejando comer os pepinos, a cebola e os alhos do Egito. Assim são muitos crentes, que até estão bem bonitos aqui dentro da igreja, mas desejam andar como andavam no mundo. Estão até bonitos dentro da igreja, mas desejam viver do mesmo jeito que vivia antes de vir para a igreja. Continua sujo, continua imundo, continua sem ser purificado. E aí Jesus não pode habitar. E ele continua dizendo: eu estou só do lado de fora batendo na porta e querendo entrar. Eu estou só do lado de fora batendo na porta, esperando que alguém me ouça.